Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, assim entendereis o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo o nosso. Amém. Dia 15/8/2024, na nossa Lectio Divina. Nem sei se pronuncia assim, eu tenho dificuldade de pronunciar essa palavra. Eu acho que tá certo, Lectio Divina. Eu acho que é isso. Onde nossa palavra vai se encontrar em Mateus 18, 21, até o capítulo 19, versículo 1. E hoje vai nos falar sobre o perdão. Jesus, em meio a um discurso parece que entre os discípulos, ele entrou nessa discussão entre o perdão após uma pergunta de Pedro, que faz a gente refletir um pouco. Eu mesmo me encontrei refletindo o quanto a gente tem perdoado, o quanto a gente se propõe e se dispõe a perdoar, tanto que a gente deseja perdoar. A gente sabe que uma das coisas mais difíceis da conversão de nós, tanto católicos quanto qualquer tipo de cristão, mas falando da minha parte católica, a gente sabe discernir que o perdão é difícil e é doído, porque muitas das vezes a gente vai vir com situações para cima da gente que a gente vai olhar e vai falar: meu Deus, não merece o perdão. Não merece o perdão, mas a gente não pode pensar dessa forma humana, pois isso é uma forma humana de se pensar. Temos de ter a humildade de imaginar que também tínhamos uma dívida gigante, uma dívida totalmente grande, mas sem a gente merecer, foi paga. Essa dívida ela foi paga, foi totalmente paga. Então por que devemos pensar que não devemos perdoar? E essa passagem do capítulo começa do versículo 21 do capítulo 18 e vai assim: Então Pedro, chegando-se a ele, perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes devo perdoar ao irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu-lhe: Não lhe digo até 7, mas 77 vezes. Eis porque o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu acertar contas com seus servos. Ao começar o acerto, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo este como pagar, o Senhor ordenou que o vendessem, juntamente com a mulher e com os filhos, todos os seus bens, para o pagamento da dívida. O servo, porém, caiu aos seus pés e, prostrando, suplicava-lhe: Dá-me um prazo, e eu pagarei tudo. Diante disso, o Senhor, compadecendo-se do servo, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Mas quando saiu dali, esse servo encontrou um dos seus companheiros de servidão, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o pelo pescoço, pôs a sufocá-lo e a insistir: Paga-me o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, rogava-lhe: Dá-me um prazo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis ouvi-lo, e antes retirou-se e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo os companheiros de serviço o que acontecera, ficaram muito penalizados e, procurando o Senhor, contaram-lhe tudo o que havia acontecido. Então o Senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse: Servo mau, eu te perdoei toda a tua dívida. Por que me rogaste? Não devias também tu ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Assim, colerizando o meu senhor, eu entrego
aos verdugos até que pagasse toda a sua dívida. Eis como meu Pai Celeste agirá convosco, se cada um de vós não perdoar de coração o seu irmão. Quando Jesus terminou essas palavras, partiu da Galileia e foi ao território da Judéia, além do Jordão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Glória a vós, Senhor. Ai, meu Deus, me parece que é católico. Enfim, essa aqui é forte. Ela mexe com a gente de um jeito. A gente percebe o quão miserável somos a partir de uma comparação que Deus fez no meu coração. Ai, perdão. A partir de uma comparação que Deus fez no meu coração. Começando do 24, ao começar o acerto, trouxeram-lhe um que devia 10 mil talentos. Não tendo este com o que pagar, o Senhor ordenou que vendesse juntamente com a mulher e todos os seus filhos e seus bens para o pagamento da dívida. O servo, porém, caía aos seus pés e, prostrando, suplicava: dá-me um prazo e eu pagarei tudo. Diante disso, o Senhor compadeceu-se dos servos, soltou e o perdoou a dívida. Essa parte, ela me lembra uma coisa. Deus me colocou no coração que vamos voltar lá no Antigo Testamento para a gente entender uma comparação que essa palavra pode trazer vários sentidos, e um sentido foi esse que Deus colocou no coração, que é o seguinte: lá no princípio, onde tudo era bom, onde Adão e Eva tinham contato direto com Deus, onde Deus descia mais à tardezinha, vinha, conversava com ele, colocava o papinho em dia e tal. Era tudo maravilhoso, tudo muito bom, onde Deus criou o mundo, criou o homem à sua imagem, semelhança, e deu-lhe como companheira a mulher, onde tirou da sua costela, criada pela costela de Adão. E por um ato de desobediência, o mal entrou no mundo. O mal, ele veio ao mundo, ao ponto de que a humanidade, ela começou a ter um lado mal. Ela começou a ter, vamos dizer assim, uma genética voltada ao mal por causa do mal principal, da primeira desobediência, que consistia em não comer o fruto, e pela sedução do diabo, acabou que comeram do fruto e foram expulsos do jardim. E a partir daquilo, a humanidade, ela foi se decaindo, foi se degradando, ao ponto de Deus já ter mandado dilúvios não, aí já fica parecendo que foi mais de um, ter mandado dilúvio, ter destruído cidade, e enfim, Deus no Antigo Testamento, a gente vê que a humanidade, ela até hoje ela tem um lado pecaminoso. Perdão, tô meio gripado, mudança de tempo é osso. Ela tinha um lado voltado para o mal, e até hoje tem esse lado voltado ao pecado. Tanto que uma das coisas que eu já começo a falar saindo um pouquinho é a gente tomar cuidado, pois o diabo, ele é astuto. Ele te seduz e seduz e seduz, e ele vai até o final. Ele não desistiu. A comparação boa é quando Jesus estava no deserto e ele foi tentando Jesus. Aos 40 dias foi tentando Jesus. E ele não desistiu. Ele sabia quem era Jesus, sabia a pessoa de Jesus. Mas ele não desistiu fácil, porque até com o diabo a gente pode aprender. Ele não desistiu. E nós, qualquer prova, a gente acaba desistindo. Qualquer provinha que acontece na nossa vida, a gente desiste de Deus, desiste da religião, enfim. No princípio, tínhamos este pecado
original e até hoje temos uma dívida de, vamos dizer assim, de desobediência com Deus. A humanidade ela sempre teve esse lado voltado ao pecado. E de cá, lá do princípio até antes da morte de Jesus, estávamos completamente condenados ao inferno. Praticamente não tínhamos salvação por causa deste pecado original e também por causa das condutas daquele povo, onde um povo que rendia-se a idolatrias, rendia-se a bebedeiras, festas, enfim. É só você olhar o mundo de hoje, que pior do que antes se encontra. Mas o que isso tem a ver com o que tem aqui? A gente sabe que a gente tinha uma dívida grande com Deus, ao ponto de a gente realmente merecer essa condenação, porque somos miseráveis, somos seres totalmente desprezíveis, que a gente é voltado a desejos carnais, a gente é voltado a desejos próprios, a gente não consegue renunciar a nós mesmos. Isso fere a Deus dia após dia. Mas, mesmo assim, o Verbo, lá, lá no início de João, do Evangelho de João, eu até leio com vocês que eu gosto de ler, eu gosto de caçar, que eu não gosto de ficar vendo as coisas na mente, não. Minha mente não é boa, não. Aí eu falo alguma coisa aqui, que dá ruim. Cadê? Achei. Não achei. É tipo Joãozinho, caramba. No princípio era verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus, tudo foi feito por ele. E sem ele nada foi feito. O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, mas as trevas não aprenderam. As trevas não aprenderam. Jesus veio entre nós, ele se encarnou entre nós, e era o único que poderia nos julgar, poderia nos condenar, mas não. Jesus ele veio como um pastor, onde suas ovelhas perdidas, ele resolveu chamá-las pelo nome. Ele resolveu chamá-las cada uma. Andava no meio de publicanos, pagãos, de cobradores de impostos, e Jesus ele veio para os perdidos e os doentes. Tanto é que na fala de Jesus, não precisam de médico aqueles que já estão sãos, mas precisam de médicos aqueles que estão doentes. Não faz sentido você caçar uma fila de um SUS, sendo que você tá bem. Para que você vai gastar uma fila cheia, sendo que não tem necessidade? É perder tempo, entre aspas. Mas ele veio resgatar suas ovelhas e morreu por nós. Então nossa dívida foi paga. Tínhamos uma dívida enorme. Então, voltando lá no Evangelho de hoje. Eis porque o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu acertar contas com seus servos. Ao começar o acerto, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo este com que pagar. Tá, vamos por parte, calma, acho melhor ir por parte. Eis que o reino dos céus é semelhante a um rei que resolve acertar contas com seus servos. Até aí. Deus, a gente tinha contas com Deus. Até hoje a gente tem, pois o juízo final ele virá. Mas a conta que a gente tinha com Deus era grande, ao nível que a gente não conseguia pagar por nossas culpas, por nossas teimosias, por nossos pecados.
a gente não conseguiria pagar essa conta, porque a gente sabe como falhos somos e pela nossa culpa estaremos condenados. E continuando, ao começar o acerto, trouxeram um que devia 10.000 talentos. Não tendo este como pagar, o senhor ordenou que o vendessem juntamente com a mulher e com os filhos e todos os seus bens, para o pagamento da dívida. O servo, porém, caiu aos seus pés e prostrando suplicava: dá um prazo e eu pagarei tudo. Diante disso, o senhor, compadecendo-se do servo, soltou e o perdoou-lhe a dívida, ou seja, somos como ovelhas perdidas. Tínhamos uma dívida gigante com Deus, mas Ele se compadeceu de nós. Essa é a verdade, Ele se compadeceu conosco. Ele teve misericórdia, Ele teve tanto amor por nós, tanto amor, tanto amor. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para nos salvar. Bem, essa situação, vamos dizer uma situação aqui, que você tem na sua frente 5, 10, vamos dizer 10 criminosos na sua frente. E seu filho, você terá de sacrificar ou esses 10 ou seu filho. Um deles se salvará. Óbvio que escolheríamos o filho, aquele que a gente ama, aquele que a gente tem mais vínculo, aquele que veio de nós. Então pensa como difícil foi. Por mais que Deus ressuscitou, por mais que Deus ele voltou, ele não morreu, ele morreu para que se cumprisse o sacrifício e ressuscitou ao terceiro dia. Mas imagina a dor de ver o seu filho ser chicoteado, ser pisoteado, ser caluniado, ser humilhado, ser cuspido, ser morto nas mãos de quem você mesmo criou. Pensa, e ele deu o seu filho unigênito para que a dívida fosse paga, para que tenhamos a vida eterna, aquele que crê não perecer. É óbvio que não basta só a fé, não basta a gente crer, mas basta também a gente agir, a gente fugir das situações de pecado, fugir das situações de, vamos dizer assim, que a gente sabe que Jesus e o Pai não são coniventes com o pecado, não são coniventes com a maldade. Deus ama, mas não ama o pecado. Igual a gente vê, fala assim, que eu nasci, vamos dizer assim, uma pessoa LGBT. Vai dizer assim, o que a pessoa LGBT vai pensar? Deus me ama do jeito que eu sou. Não. Deus te ama, mas Ele não ama o seu pecado. Deus quer a sua mudança de vida, ao ponto de você amá-lo também, e ao ponto dele não precisar te pedir absolutamente nada. A ponto dele não precisar te pedir absolutamente nenhuma renúncia, nenhum momento de oração, nada. Você faz por si próprio, porque você sente amor, você sente saudade, você sente vontade. Você quer estar perto, porque quem ama quer estar perto a todo momento. E continuando, mas quando saiu dali, esse servo encontrou um dos seus companheiros de servidão, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o pelo pescoço, pôs a sufocá-lo e a insistir: paga-me o que me deves. Nossa senhora, hoje tá foda. Oh. Ai, boca. Você vê, né, que nem tá. Nem quem tá por falando da palavra é santo, né? Não existe santo. É só. É só Jesus para abençoar nós. Mas enfim. Saindo dali, ele pôs-se a cobrar. Ele acabara de ser perdoado de uma dívida enorme. E não foi capaz de perdoar uma pequena dívida. E a nossa vida é assim. Deus nos perdoa diariamente, dia após dia.
A gente peca dia após dia. Dia após dia, a gente está ferindo o coração de Deus. A gente está ferindo. Hoje também é o dia de Ascensão de Nossa Senhora. Lembrando da nossa mãezinha. A gente fere também o coração da nossa mãe. Nossa mãe. Mesmo assim, a gente recebe o perdão divino. Mas, por pequena coisa, a gente não perdoa o irmão. A gente se põe contra ele por coisas tão pequenas. Que tipo de pessoa e cristão que somos? A ponto de cobrar e até denunciar o irmão, até fazer coisas absurdas. Como você vê tantas brigas por aí, tantas matanças por aí, por tão pouca coisa, tão pouca coisa, o ser humano já é capaz de não perdoar e ele mesmo fazia a justiça. O ser humano se acha digno de fazer uma justiça que não é dele. Que se formos botar na balança a justiça, realmente estaríamos ao fogo eterno. Todos nós estaríamos ao fogo eterno, mas não, a nossa dívida foi paga. A gente tem a salvação, basta queremos e nos renunciar e largar o velho homem. Mas a gente não tem coragem de perdoar o nosso próximo. A gente não tem coragem de dar um perdão pro próximo. Porque somos seres de cabeça dura, somos seres que não temos compaixão. Às vezes nosso amor se torna muito pequeno. Deus fala para sermos imagem e semelhança. Estamos sendo imagem e semelhança de Deus, de Jesus. Jesus é humilde, é um Deus de amor. Também a justiça mas a justiça é Deus. Mas vamos pegar a nossa humildade, vamos pegar a humildade e o amor, se assemelhar na pessoa de Jesus Cristo, o que ele veio e foi. Estamos sendo semelhantes. Ah, mas é muito difícil ser semelhante a Jesus. É, realmente, mas não é impossível. Não é impossível. Se ele mesmo pediu, por que seria impossível? Ele não pede coisas impossíveis para nós. Ele não pede coisas que são impossíveis. Ele pede o que a gente consegue. Difícil? É muito difícil. Mas difícil, mas não impossível. Para quem quer, para quem ora, para quem luta, para quem vai atrás. Não adianta também a gente rezar e falar assim: Deus, eu quero ter um coração, dá-me um coração semelhante ao teu. Dá-me um coração semelhante ao teu. Mas não for atrás, não orar, não, como é que fala? Não se esforçar, não se renunciar, não se penitenciar, não largar aqueles pecados de estimação. Até quando a gente vai achar que as coisas virão do céu? Até quando a gente vai achar que a providência virá do céu? Que o nosso caráter virá do céu? Não vai vir do céu. Tem que partir de nós. Vai vir de nós. Se você pedir forças, Deus não vai te dar forças. Ele vai te dar situações em que você vai ter que ser forte. Porque vai te dar provações, vai te dar momentos de luta. Para você, naquele momento, você se tornar mais forte. Quando uma pessoa ela quer treinar músculo, ficar com músculo gigantão, sabe? Aqueles rucão da vida. Tem homem que parece o Hulk na terra. Aquele rucão. Só falta pintar de verde. Para ele ter aquele músculo, ele precisa treinar. Ele precisa treinar. E o processo de treinamento ele é dolorido. Ele é dolorido. Tanto é que se você for para academia, eu já fiz academia. Se for pra academia e voltar de lá, você vai voltar todo dolorido. Cansado. Os músculos todo doendo. Mas é aquilo que vai fortalecendo, é aquilo que vai formando, é aquilo que vai dando força e firmando os músculos. A gente for pegando só peso leve, só levinho, os músculos não vão se fibrando e não vão se firmando. Ele não vai se firmar. Temos que pegar pesado.
Temos que mortificar os músculos para eles se tornarem mais fortes. É isso que as provações são na nossa vida, para transformar o nosso caráter forte, para transformar a gente forte. E se a gente pedir paciência, Deus vai nos dar situações que testam a nossa paciência. A gente precisa renunciar e orar mais. A nossa conexão está na oração, está na nossa oração, na nossa conversação com Deus. Um exemplo que eu gosto muito de usar é naquela situação nas bodas de Caná, onde o vinho se acabou. E Maria veio a Jesus contar o problema. Mas por que justo a Jesus? Porque justamente a Jesus Cristo. Imagina um exemplo, eu estou aqui numa festa com alguém aqui perto, aí sei lá, acaba o refrigerante. Aí eu vou lá e chego num convidado e falo assim, véi, acabou o refrigerante. O que o cara tem a ver com isso? É mais fácil a gente falar com o organizador da festa. Mas por que Maria foi justamente a Jesus? Justamente a ele. Porque ela foi de quem poderia resolver o problema. E a gente desabafa com tantas pessoas, a gente pede conselhos para tantas pessoas que não nos dão conselhos. Às vezes eles ouvem, mas não vão te dar o que você precisa. É só Deus que te dá o que você precisa. É só Ele que pode dar o que você necessita. E você procura as coisas que não vão te ajudar. E Deus está lá, te esperando no Santíssimo, esperando você dobrar o seu joelho e conversar com Ele. E quantas vezes você tem feito isso? Quantas vezes a oração ela tem se tornado um hábito, uma conversação? Não necessariamente você necessita, é necessário a gente ajoelhar, mas na nossa correria do dia, a gente tem pedido conselhos a Deus, olhado para você e falar, Deus, o que eu faço aqui? Se eu vou ali, eu vou aqui, eu faço isso, eu faço aquilo. Ah, mas Deus não me ouve, eu não escuto a voz de Deus. Não escuta, porque não tem a ligação ainda. Não busca intimidade com Deus. Quando você não buscar intimidade com Deus, querer as coisas tudo para cima da hora, tudo, tudo para cima na tua hora. Óbvio que não dá certo, porque a nossa hora é uma hora totalmente desapropriada. A hora de Deus é uma hora totalmente apropriada, onde Ele sabe o que deve acontecer e como deve acontecer. Mas a gente não tem a paciência, a gente não sabe ouvir, a gente não sabe pedir e esperar. Muitas coisas não são para nós naquele momento. Vai ter um tempo certo para aquilo acontecer. Então, para concluir, senão vai ficar muito grande, nossa senhora, 30 minutos, meu Deus do céu. Ai, eu falo demais da conta. Mas para concluir, é a gente perdoar sem cessar, um perdão perfeito, um perdão que não se acaba. Dia após dia, esse perdão ele deve ser continuado, ele deve ser passado. A gente deve perdoar todos, sem exceção. Deus fala que falam, não pregavam amar ao próximo e aos inimigos rejeitai. Mas Jesus fala, amai ao próximo e aos seus inimigos. Amai os seus inimigos, perdoai os seus inimigos. A gente reza no Pai Nosso. Perdoai nossos devedores, assim como nós perdoamos. Não, perdoai as nossas dívidas. A gente pede perdão, perdoai a nossa dívida, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então a gente deve tanto, assim como a gente pede perdão, a gente deve pedir perdão. Não, nossa senhora, assim como a gente pede perdão, a gente deve perdoar igualmente, ou até mais. Pois para sermos cristãos, a gente deve se doar, assim como Deus doou-se para nós. Ouçam a oração de São Francisco, se espelhem na oração e na pessoa de São Francisco de Assis.
se espelhar, tipo, a gente tem tantas referências, é lógico, nossa maior referência deve ser Jesus, mas a gente tem tanta referência do mundo. Pegue uma referência de algum santo, principalmente São Francisco de Assis, na humildade de São Francisco de Assis, que dizem que se chegou, não chegou, porque é impossível a gente ser humilde como Jesus, mas chegou perto, perto assim, longe. Mas se espelhe na pessoa de São Francisco de Assis. Ouça a oração de São Francisco de Assis. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver... Enfim. Mestre, fazei-me instrumento de vossa paz. Fazer para Deus nos fazer instrumento da paz dele. Que possamos ser instrumentos da paz. Que Jesus nos use para tudo. Amém? Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. É isso mesmo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fique com Deus. Deus os abençoe. Salve Maria.